Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais um Evangelho no Lar da noite, esta noite de domingo. Boa noite, Fran Palhano, sejam todos bem-vindos. Estou com o olhar, com o ar um pouco de cansado. Tava testando os filtros, na verdade eu uso um filtro aqui meio que um filtro padrão, só que ele não apareceu aqui. Aliás, ele não está aqui. Ele sumiu, não sei se o desenvolvedor tirou, mas ele não está aqui. Pra gente ficar com a pele mais bonita, com a cutis mais agradável. Mas sumiu, não está aqui e vai ficar sem filtro hoje. Totalmente natural. Boa noite, Lana e Soledade. Eu estava falando que estou com um pouco ar de cansado. Estava até agora fazendo uma aula sobre sono e sonhos com o pessoal da juventude lá do Meva, então foi 1h30 assim, de uma vez, uma pegada sem parar, a gente acaba ficando um pouco mais desgastado. Mas estamos firmes e fortes para o nosso evangelho de hoje. Vamos falar deste tema que está aqui atrás, verdadeira desgraça, a verdadeira desgraça, que está lá dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, continuidade aí no nosso estudo. Mas antes, então, vamos fazer a nossa preparação, vamos fazer a nossa prece. Lembra ainda, quem quiser, dá tempo de dar uma corrida lá na cozinha, pega lá a sua aguinha fluidificada, a minha também, tem uma coletânea aqui, ó, tem 4 garrafas hoje. Vou fazer estoque aqui de água fluidificada para todo mundo de casa. Nunca faz mal, né? Essa é a grande real. Então, convido a todos a pegarem suas aguinhas para deixarem para fluidificar para mais tarde. Vamos então relaxando um pouco, vamos acalmando os nossos corações e vamos fazer a nossa preparação para mais um estudo, para mais um Evangelho no Lar. Então, convido vocês a fecharem os seus olhos, a sentarem confortavelmente onde estiverem, a respirarem profundamente. Possam trocar as energias do corpo, sentindo essa troca de energias, das células se renovando a cada respiração. E assim, com o coração mais calmo, mais serenos, mais preparados, vamos nos conectando com a espiritualidade maior que já se faz presente, nos envolvendo, nos amparando, agradecendo primeiro aos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, agradecendo pela presença, pela inspiração, pela proteção, por estarem conosco desde longa data. Somos gratos também aos irmãos que estão em cada um dos lares presentes neste Evangelho, que esses mentores destes lares possam auxiliar, nos amparar, nos proteger durante este momento. Agradecidos por também nos auxiliarem a estarmos aqui, juntos, irmanados. Agradecemos aos espíritos amigos que fazem parte da preparação dentro deste perfil Terceira Revelação, esses irmãos que nos inspiram ao longo dessa semana, nos preparam. E assim vamos sentindo a presença das equipes de limpeza, de proteção e de higienização de cada um dos lares, que eles possam adentrar a nossa casa com a nossa permissão, passar por todos os cômodos, higienizando, limpando, retirando formas, pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade que esteja presente ou que ainda esteja em nosso lar. Vamos vendo tudo ficar muito mais limpo, muito mais puro, com o ambiente preparado para esse encontro. Sentimos também a presença de Ricardo, coração de leão, pedindo que ele deixe um ou mais de seus cruzados guardando, protegendo a nossa casa,
à frente do nosso lar, contra toda e qualquer negatividade ao longo desse Evangelho, ao longo dessa semana, permitindo apenas a entrada daquilo que for autorizado pelo Pai. Vamos ver nossa casa envolvida por uma cúpula protegida, que se faça presente um farol, uma bandeira para que a espiritualidade saiba que ali naquele momento está acontecendo um Evangelho no lar, um estudo, e que os irmãos necessitados possam se fazer presentes também. Agradecemos as demais fraternidades do espaço, professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. E nos ligamos aos nossos irmãos, os apóstolos, os primeiros cristãos, irmãos dedicados em levar a palavra do Cristo, a nos ensinar a questão de transformação interior, como Paulo, como Maria de Magdala, que possamos nos espelhar nesses exemplos e nos transformar para sermos espíritos melhores. E assim nos ligamos à nossa Mãe, Maria de Nazaré, sentimos a sua presença, o seu calor, sua energia de mãe, que possamos nos sentir revigorados na sua presença, acalentados, que o nosso coração fique mais sereno, que com ela possamos ir até seu Filho Jesus e agradecemos a esse irmão por nos ter deixado um caminho, uma rota para a felicidade, para a verdadeira felicidade que não é deste mundo. E gratos ao Cristo e ao Pai por estarmos aqui juntos nesse dia, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Pronto, estamos de volta. Bem, vamos lá. Vamos falar então sobre a verdadeira desgraça que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente fala muito, né, de desgraça, não pode falar essa palavra, uma palavra que a gente não pode mencionar, trai coisas ruins. Já ouvi muita gente comentar esse tipo de coisa. Não sei vocês também, se alguém tratava como palavrão, palavra feia que não deve ser dita, aquilo que não deve ser nomeado. Mas vamos entender um pouco o que seria essa verdadeira desgraça e o que os espíritos dizem sobre ela. Então, quem quiser já acompanhar com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entender então, primeiro, qual que é o conceito, qual o objetivo da gente estar aqui hoje. Então a gente vai hoje analisar em que consistem... Opa, perdi, pulei uma página, perdão, tá aqui. A gente vai analisar sim onde se encontra a verdadeira desgraça e como nós devemos nos comportar e também como a gente faz para evitar essas situações. Bora lá. Boa noite, Sertão Espírita. Seja bem-vinda. Boa noite, Giane Carleto. Boa noite, Espiritismo Sem Fronteira. Raul, grande amigo. Boa noite para todos. Então vamos lá. A verdadeira desgraça, Delphine de Girardin. Girardin, não sei como se pronuncia em francês, mas vamos assim mesmo. Paris, 1861. Item 24. Todos falam da desgraça, todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Então todos falam da desgraça, mas o que seria desgraça? Vamos na etimologia da palavra? Então vamos lá, desgraça, vamos para a graça, para entender o que é desgraça. A graça
é um dom, é uma dádiva, um dom dado por Deus, uma bênção, coisas boas, então estamos falando, né? A graça é uma coisa boa. A desgraça é justamente, então, o contrário, um desfavor que nós temos, são, em alguns casos, a pobreza, a infelicidade ou a perda dessa graça nos dada por Deus. Então venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Ou seja, ele está falando que todos nós somos desgraçados. Mas por que ele está falando que somos desgraçados? Porque nós humanos vivemos em desgraça, nós nos habituamos, acho que nós criamos o hábito de viver em desgraça, de achar que somos seres desgraçados. Porque quando a gente cai no revés da vida, a gente se vê como um desgraçado. E entre os espíritos, ele diz, entre os humanos, entre os espíritos não existe isso. E nós vamos entender por quê. Boa noite, Zanavasky, Triponte, sejam bem-vindos. Eles veem na miséria, ou seja, nós, homens, vemos a desgraça onde? Na miséria, né? Então nós vemos a pobreza, na miséria, diversos tipos de miséria. Na lareira sem fogo. O que seria a lareira sem fogo? Seria naquele momento que a gente precisa de um calor, usando a questão figurativa aqui, né? Precisamos de um calor e nós não temos como nos aquecer. Então vemos um momento desse como uma desgraça. No credor impaciente. Então alguém está nos cobrando. Cobrando o quê? Trabalho? Cobrando dinheiro? Cobrando qualquer coisa. Se alguém nos cobra alguma coisa, a gente se vê em desgraça. No berço vazio do anjo que antes sorria. Então aqui deixa entender, né, de uma criança que faleceu e a gente vê o berço vazio e nos vemos em desgraça, aquela família se vê em desgraça. Nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta o coração partido. O que seria o féretro? O féretro é o caixão. É aquele local onde nós somos sepultados, né? Nós somos colocados, é um caixão. Então, o féretro é o caixão e ele coloca, se acompanha de cabeça descoberta, porque se colocava o caixão antigamente, hoje não tem mais tanto, não sei, eu não lembro de ter visto mais, mas no caixão tinha, né, aquele vidro onde ficava só a cabeça da pessoa sendo visualizada. Cabeça descoberta e o coração nosso, né, daquele que vê a pessoa partido. Vemos desgraça na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Então, no vaidoso também existe a desgraça, porque às vezes quer aquilo que não pode ter. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do que? Do presente. Aquele momento que está acontecendo. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Então, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, que eu trouxe alguns exemplos para a gente poder entender um pouco mais o que seriam essas desgraças. Então, nós vemos a desgraça, ou seja, essas situações desconfortáveis e tristes, mas a gente acaba não olhando toda a situação, a gente não olha como um todo, a gente olha exatamente aquele momento. Claro, né? No momento que a gente está sofrendo, no momento de dor, a gente não vai ficar pensando, nossa, é difícil a gente conseguir, mas a gente deveria. Ah, nossa, eu preciso parar para pensar, a gente fala isso quase todo domingo, né? Ah, eu preciso parar para pensar, analisar, e olhar com os olhos espirituais. A gente nem sempre consegue ver isso, porque a gente fica cego por conta das questões materiais, mundanas, e faz parte. Então a gente acaba vendo mais aquele momento, aquela situação ruim, como um resultado final. E não como parte desse percurso que a gente tem a transcorrer. Então vou usar um exemplo. Hoje teve Fórmula 1, eu não vi a corrida. Mas pro cara que tá lá, o piloto, que tá ganhando a corrida, na última curva, na última volta, ele tá para ganhar a corrida e aí acontece o quê? O pneu estoura. Ele cai em desgraça. Não cai em desgraça? Mas o cara não vai pensar naquele momento, pelo menos, talvez depois haja uma reflexão, mas a gente não para pensar, olha,
Por que o pneu furou? O pneu furou porque houve uma estratégia errada da equipe, ninguém... colocaram um pneu A e era o pneu B, ou deveria ter segurado mais uma volta para fazer a troca desse pneu, esse pneu se desgastou um pouco antes. Zana Vasque, a leitura é o item 24, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira desgraça, tá? Então, na hora a gente vai pensar, PQP, né? Aconteceu aqui uma desgraça. Não vou pensar, depois a gente vai provavelmente parar para fazer uma análise. Mas naquele momento a gente fica fulo da vida. A pessoa tá lá, toda alegrona, andando com o celular na rua. A gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? Alegrona lá, celular na rua, conversando, papapá, passa alguém, pum, pega o celular e vai embora. Que desgraça. Mas ela não parou para pensar que ela estava correndo um risco andando distraída com o celular na mão. Então a gente vê aquela hora, aquele momento, aquela situação ruim como uma desgraça e não faz a análise depois do todo. Depois a gente pode até pensar e tudo mais, mas naquele momento é ruim e é uma desgraça. Voltando para o texto. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é na realidade mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores purifica a atmosfera dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Então aqui está falando uma palavra que eu cito na subida vibratória, aqui na nossa preparação, que é o miasma. O que é o miasma? É um cheiro podre, fétido, estragado. E aí é que ele diz que a tempestade, vem aquele temporal, e a gente acha que aquele temporal às vezes é uma desgraça, porque sei lá, tem uma goteira na nossa casa e entra água em algum lugar. Na minha casa tem esse problema. E a gente acha que aquela chuva, aquele temporal pode ser uma desgraça. Pode ser um problema. Mas a gente esquece que esse temporal vem para limpar, para purificar o nosso ar, para tirar os cheiros ruins que ele está acabando referenciando aqui. E aí eu vou usar os mesmos exemplos que eu trouxe agora para falar sobre o outro lado da desgraça. Porque ele está falando que uma alegria, uma coisa boa, no caso da tempestade, que a gente pode enxergar como uma coisa ruim, naquele momento pode ser bom, mas depois ele vira uma coisa ruim. E aí eu vou usar os dois exemplos que eu trouxe para não ficar confuso. O cara que ganhou a corrida, passei um cara, o pneu dele estourou, não tem nada a ver com isso, eu ganhei a corrida e eu vou comemorar. Aí eu sou um cara meio inconsequente, eu não tenho uma cabeça muito boa e vou arrebentar nessa comemoração. Vou pra festa, vou noitar, vou fazer o diabo a quatro. Só que aí tem alguém lá com um celularzinho, tira foto, me expõe e tudo mais. Olha que louco. Uma consequência que foi eu ter ganho uma corrida, caiu no meu colo. Por conta disso, eu tive uma noite que eu não teria se eu tivesse perdido. E aí eu entrei em desgraça, porque eu fiz uma ação que foi me embebedar, me drogar e cair numa festa. E alguém me expôs. E aí eu caí em desgraça. A outra situação, o cara que roubou o celular. O cara que roubou o celular, ele entra numa situação de graça, porque ele acha que ele é o bonzão. Roubei um celular, vou usar para vender, comprar droga, sei lá, qual é a finalidade. O cara se acha o espertão, né? Ele tem um momento de graça ali, de prazer. Só que aí ele é preso, e aí ele cai em desgraça. Olha como é louco tudo isso. Então, determinadas situações que pra gente pode aparentar serem positivas, elas podem maquiar, podem ser verdadeiros testes para nós, para que nós caímos em desgraça, para que a gente, então assim, como que a gente consegue se controlar em determinadas situações e não ser exposto desse jeito e que o nosso teste seja positivo no final das contas. Voltando para o texto. Para julgar uma coisa, então para a gente poder julgar e dizer se de fato aquilo é desgraçado ou não, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências.
É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Então a gente vai ver no todo, é aquele olhar geral para a vida futura que a gente vai ter. Ora, tudo aquilo que ele chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compreensão na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com o mais ardente desejo. Então, a gente pode até pensando, nossa, está falando que as coisas que podem ser boas são ruins também? Também. Ele não está afirmando que isso é ruim. Não, é também. Qual a escolha que eu vou dar para essa minha graça recebida? Como os exemplos que eu dei. O cara transformou uma graça em uma desgraça. Então, quando a gente é inconsequente, quando a gente não pensa, toma determinadas atitudes, a gente acaba caindo em desgraça. Quando a gente está nervoso e fala alguma coisa para alguém, a gente fala sem pensar e aí cai nessa situação de desgraça. Mas quando a gente fala com prazer. Eu precisava falar aquilo, aquela pessoa precisava ouvir, eu precisava desabafar. A gente arruma alguns argumentos, algumas desculpas esfarrapadas para tentar defender os nossos erros, quando na verdade a gente tem que parar e pensar, não, mas por que eu fiz isso? Que cabeçudo que eu fui, né? Agora eu tenho que tentar reparar uma relação e desgasta. Então a gente é muito inconsequente, muito impulsivo ainda. A graça do sertão espírita está dizendo, desgraça é a colheita em algum nível, mas a graça estará sempre à nossa volta esperando ser vista e vivida. Boa observação. Tende esperanças vós que chorais, tremei vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Enlanguecido significa sem forças. Então a alma já fica desgastada por conta da indiferença e do egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória e nem o progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, na luta, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna, sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? É muito interessante a gente pensar dessa forma, né? Que todo desgaste, toda a batalha que a gente tem, se a gente consegue sair resignado, é muito difícil, é uma coisa que a gente ainda tem que aprender muito, a resignação, a ser resignado, a gente consegue sair com os louros. Mas que louros são esses? Não é o louro que o outro vai ver, não é o louro que meu pai vai ver ou conquistar, não. São os louros que nós, como espírito, né, como espírito encarnado, vou obter. Então a verdadeira desgraça está nas consequências desastrosas dos nossos maus procedimentos, das nossas más escolhas. Um fato acaba acarretando consequências que podem ser positivas, mas nesse caso estamos falando de consequências funestas, consequências ruins. E nós acabamos sendo desgraçados. A princípio, a gente vive contradizendo isso, né? Que isso pode nos causar um mal. E acho que faz determinadas produções positivas, a gente acaba criando produções positivas
que acabam nos derrubando e fazendo com que nós tentemos enxergar nesse mal um bem. E aí vem aquela frase, né? Há males que vêm para o bem. Há desgraças, né? Que se a gente conseguir enxergar qual a positividade dela, será um benefício para nós. As nossas frustrações, as nossas carências físicas são motivos de sofrimento também, né? Então essas necessidades que a gente tem físicas, que nós vivemos no dia a dia, também acabam gerando sofrimento. Mas pior são as consequências desses procedimentos que são contrários ao Evangelho, fora da caridade, de tudo que a gente aprende na moral cristã. Então nossos maus procedimentos de hoje acabam prenunciando o decorrente e o inevitável sofrimento amanhã. E aí como que a gente consegue descobrir, discernir, separar o que é ditoso e inditoso para o homem, né? O que pode trazer felicidade e o que não pode? Se tudo tem uma consequência e a gente pode, querendo ou não, através de uma coisa positiva, transformar ela em negativa e algo prazeroso acabar me colocando numa situação de desgraça, como que a gente consegue separar esse joio do trigo? A gente tem que entrar com os olhos espirituais, ver além vida, porque aí a gente vai tentar entender as consequências que aquilo pode nos trazer. Eu posso me reunir com os meus amigos, não na pandemia, claro, né? Mas eu posso me reunir com os meus amigos e ter um bate-papo, conversar, me divertir, jogar. E eu posso me divertir com os meus amigos através do álcool, conversar também, mas fumando, bebendo, trazendo consequências que talvez não sejam tão positivas. Então, aí eu saio daquele ambiente e vou embora embriagado, por exemplo. Ali eu já estou criando aquele momento de prazer gostoso, que parece ser de alegria entre os meus amigos, eu acabo criando uma situação que pode ser de perigo. Essa semana, aqui na minha cidade, morreu um cara que ele estava entre amigos, se divertindo, curtindo, e aí ele pegou a moto dele e saiu, foi embora, acho que por volta de uma meia-noite, isso faz uma semana já. E ele foi embora e sumiu, ele ficou desaparecido por, 6 dias mais ou menos. E o corpo dele acabou sendo encontrado, ele saiu embriagado, muito embriagado. A região onde ele estava pilotando a moto dele não tinha energia, então ele estava dirigindo no escuro e ele sofreu um acidente sozinho, caiu num buraco e ficou por lá por uma semana até ser encontrado. Então olha só, a gente vivencia algo que a gente nunca vai imaginar que vai gerar algo prejudicial para nós mesmos. Mas a gente não faz essa análise quando a gente está tendo esses momentos de prazer. E aí a gente acaba caindo nessa situação de desgraça. É que nem quando a gente... O pessoal lá no Big Brother é engraçado. O pessoal no Big Brother, eles têm que escolher, eles têm que fazer decisões lá dentro. É um jogo, tá? Não podemos nem comparar com a vida. Nós podemos fazer isso em vida, mas é completamente diferente. Mas lá, como por ser um jogo, todas as ações acabam tendo consequências. Então, não tem como você ser de bem com todo mundo sem em algum momento você cair em desgraça com alguém. Porque em algum momento você vai ter que colocar aquela pessoa no monstro, vai ter que indicar ela no paredão, porque vai se afunilando a quantidade de pessoas dentro da casa, e por mais bem-estar que tudo fique, tudo seja maravilha, em algum momento você vai criar uma rusga, vai criar um impedimento. Aqui a gente consegue impedir essas rusgas, a gente consegue criar situações para que, e melhor ainda, consegue depois regenerar se a gente fez alguma coisa errada. Então a gente pode pensar assim, segundo os espíritos, né, que esses valores no mundo estão invertidos. Pô, eu preciso me ferrar para me dar bem? Né? Que coisa maluca é essa? Deus quer me ver sofrendo? De uma maneira geral, se a gente for analisar, Deus não quer ver o nosso sofrimento, quer nos ver bem. Mas nós precisamos passar por esse processo, por esse procedimento para justamente purificar. Então a gente tem que entender que, sim, nós vamos viver esse tipo de coisa. A gente não está aqui só para gozar desses prazeres materiais. A gente não está aqui para aprender
em fraternidade, entender o que o Evangelho nos traz. Fazer uma inversão disso, achar que a gente está aqui só para gozar as coisas terrenas, faz com que a gente menospreze, né, a nossa criação, a importância de Deus, de estarmos aqui nesse momento, e não teria nem porquê tudo isso. A questão boa do Espiritismo é de nos trazer essa realidade, é não nos deixar vãos, soltos pelo mundo sem pensar, né, na vida futura. A infelicidade, então, é uma falsa alegria, é um prazer desequilibrado, é uma agitação em vão, é uma satisfação louca da vaidade, de estar bem, de estar bonito, de estar prazeroso. Ela nos faz calar a nossa consciência. O prazer, então, ele acaba nos cegando. Eu sei das minhas responsabilidades, eu sei dos meus compromissos, mas em troca desse prazer efêmero, eu naquele momento vou me deixar levar pelas coisas do mundo. A gente pode fazer isso eventualmente? Pode. Com o quê? Equilíbrio. Com equilíbrio, que a gente saiba quais são os momentos certos para que a gente não fique mal a maior parte do tempo. Então, certo é o saber usufruir as alegrias do mundo, desde que nós não percamos nessas alegrias a finalidade maior da vida, que é o aprimoramento espiritual à luz do Espiritismo, que hoje nós temos o conhecimento. Então nós temos que encarar como essas situações, como a gente falou, como um meio e não como um fim. Devemos considerar as carências dos outros e buscar repartir o que temos. Moderação e equilíbrio acima de tudo. Aquele que tem fé no futuro não se importa de deixar a sua fortuna, o seu manto de carne, contanto que a sua alma radiosa esteja no reino celeste. E aí ele fala do prazer mesmo que a gente sente ao fazer o bem. E a gente tem essa sensação maravilhosa de quando você vê que você fez alguma coisa boa para alguém, espontaneamente mesmo, sabe? Ou que alguém virou para você e falou assim, nossa, isso que você fez para mim foi tão importante, foi tão bacana. Ou quando alguém lembra de uma história que aconteceu no passado e fala, olha, nesse momento isso que você fez para mim mudou a minha vida. Isso é tão prazeroso que não tem nada que pague, né? Não tem nenhuma situação que nos deixe tão mais plenos, e nesse caso a gente acaba, querendo ou não, se sentindo mais espiritualizado mesmo. Graça comentou que já dizia Chico que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, realmente. Muito depende da forma como vemos e sentimos as nossas vibrações, expiações e provações. E aqui para a gente finalizar com a nossa reflexãozinha, falando de infelicidade maior. O que seria essa infelicidade maior? Miséria, nudez, fome, abandono, orfandade, doença incurável, mutilação, paralisia, acidente grave, enfermidade dolorosa, lesão irreversível, mal entendido, fracasso, desengano, problema insolúvel, guerra, incêndio, enchente, conflito familiar, perda de alguém querido. Ninguém pode negar que essas situações são verdadeiros infortúnios, mas a infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo, quando você imagina que é feliz e, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. E a gente vê muito dessas características, né, ao nosso redor, mas muitas vezes a gente acaba olhando para o nosso próprio umbigo e acaba esquecendo dos sofrimentos que as pessoas ao nosso redor têm. Às vezes pode ser uma coisa tão pequena que aos nossos olhos a gente acaba não enxergando aquilo como uma necessidade que está no nosso alcance, uma coisa simples, e a gente acaba ficando preso nos nossos infortúnios, nesses nossos problemas que às vezes são tão passageiros e a gente vê como uma tempestade num copo d'água, a gente vê como uma desgraça profunda. E aí cabe a gente conseguir ter essa visão consciente da nossa vida. Ok? Então é isso.
Preparados aí com a água fluidificada de vocês, tudo certinho. Se alguém quiser fazer um comentário acerca do tema, fiquem à vontade, antes da gente fazer o nosso encerramento. E semana que vem tem mais desse evangelho, né? Tem mais desse tema do evangelho ainda. O capítulo 5 ele é bastante extenso, nós vamos falar sobre a melancolia. Ele é bem curtinho, deixa eu só confirmar aqui no roteiro se vai estender para outro. Vamos falar só sobre a melancolia semana que vem. Trazer algumas bibliografias aí depois. Maravilha, gente. Então, convido a todos para a nossa prece, para a nossa vibração final. Que possamos emanar aí as melhores energias para o nosso universo, para o nosso mundo e para aqueles que nós amamos. Então, convido a todos mais uma vez a fecharem os seus olhos, a entrarem em um momento mais de introspecção, possamos absorver os ensinamentos de hoje, entender o que de fato nos faz mal, o que de fato nos atrapalha, quais as nossas escolhas que nos fazem colocar em caminhos errados e que nós tenhamos essa consciência de que se aquilo nos faz mal, deixa pra lá. A gente não precisa se envolver. Não precisa fazer porque os outros estão fazendo ou para satisfazer apenas as nossas vontades, os nossos prazeres, para que depois a gente fique com uma consciência arrependida, triste, chateada e tudo mais. Então que nós possamos nesse momento levar os nossos pensamentos mais uma vez para a espiritualidade, oferecendo o que nós temos de melhor, a nossa melhor energia, o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração. E assim que nós possamos sentir essa energia saindo de nós e que a espiritualidade presente possa centralizá-la e distribuí-la e que possamos assim vibrar pelo bem universal, por este planeta abençoado, por aqueles povos que vivem em guerra, passam por fome, misérias. Vibremos por essa pátria bendita que nos acolhe também, por toda a nação brasileira, pelos políticos, por Brasília, por aqueles que possuem poder de decisão sobre o povo, que eles possam ser inspirados, que a espiritualidade esteja sempre envolvida, próximo, tentando trazer o melhor para todos nós. Vibremos por aqueles que sofrem nas ruas, nos seus lares, nos presídios, orfanatos, por aqueles que sofrem nos hospitais, especificamente nas aulas do Covid. Vibremos pelas criaturas que estão na UTI, pelos parentes delas, pelos médicos e todas as pessoas que estejam à frente na batalha dessa doença. Vibremos a todos os profissionais da saúde, aquelas criaturas que desencarnaram e aqueles que perderam seus entes queridos. Vibremos aos nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes escolares, de estudo, nossas casas espíritas. Vibremos aquelas pessoas que não puderam acompanhar esse evangelho nesse momento, mas que estão através da possibilidade da internet acompanhando uma outra hora. Vibremos a todas as pessoas que moram conosco. Pedimos permissão para que recebamos um pouco dessa vibração, dessas energias, que elas possam nos reabilitar, reenergizar as nossas forças, as nossas potências para mais uma semana, possamos estar muito bem
revitalizados, reenergizados para essa semana que vamos enfrentar. Que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas nesse momento, colocando nelas os remédios necessários para cada um de nós. E deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim, mais uma vez, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui esse dia. Que nós possamos ter envolvidos em seu amor, em suas bênçãos, uma semana especial, cheia de luz, que possamos também ser luz para as outras pessoas. E assim, encerramos esse Evangelho, gratos a Ti, Pai. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. E é isso aí, gente. Semana que vem, a semana tem mais uma batalha aí neste planetinha, nesse paizinho, nas cidades onde nós moramos, que nós possamos estar firme e forte para enfrentar o que vier, cabeça bem refrescada, de um fim de semana aí que a gente possa ter descansado e que ao longo da semana possa ser tudo de bom. Vamos ter umas lives especiais aí, justamente com a Grace e com outras pessoas em breve. Vamos bater um papo espírita, nada mais é do que um papo espírita, pra gente conhecer um pouco mais das pessoas que fazem os trabalhos aí através das redes sociais, saber um pouco mais da origem delas, essa questão espiritual, como que tudo começou com elas, de onde elas se tornaram espíritas, elas nasceram espíritas, como que o espiritismo entrou na vida delas, como que essa questão de rede social também. Aí mais novidades no feed aí ao longo da semana, tá, gente? Beijo no coração de todos, boa noite aí, Fran, boa noite, Graça, e boa noite para todos que estiveram nos acompanhando essa noite. Que Deus os abençoe e uma ótima semana para todos.